Então, antes de começar a pregação propriamente dita, essa semana eu perguntei a Natália, a gente perguntou para alguns amigos nossos que não são cristãos, duas perguntas. A primeira é quais são as características de um crente, e a segunda é quais são as características de Cristo, na visão deles. E tem um vídeo curtinho aqui sobre isso. Pensava muito que eram pessoas fechadas e que não tinham abertura para falar sobre vários assuntos, né? Eram pessoas preconceituosas e, na sua grande maioria, claro, e que era meio difícil a conversa e mostrar o seu lado. Acho que um crente ele usa saia longa. Tem uns que são bem conservadores, muito chatos, insuportáveis, tem que impor a sua opinião para os demais. Tem um cabelo longo, não pode pintar a unha. Os outros são bem liberais e bem de boa, né? Eu acho que ser bem liberal de boa também não é bom. Pelo menos é assim que eu enxergo na minha família. Não pode cortar o cabelo. O crente de hoje em dia não se assemelha necessariamente àquela imagem que as pessoas montam do crente, né? Acho que o crente é muito mais próximo da pessoa média do que se imagina. Não pode raspar as pernas. Claro que muitas coisas eram proibidas e a gente não entende o porquê é proibido. Eu acredito que as características do crente hoje em dia é uma fé muito grande naquilo que é dito pelos pastores, por aquilo que se acredita. Acho que a pessoa ela tem as crenças dela, mas ela sabe manter isso pra si, entendeu? E se alguém se abrir para ouvir isso, ela oferece. Que é uma pessoa que eu admiro muito e se eu pudesse ser 1% do que Jesus foi aqui na Terra, eu seria feliz. Acho que a primeira imagem que vem na cabeça é a parte física, e que é uma pessoa loira, de olhos azuis, com uma barba. E a gente, depois conhecendo a história de onde ele veio, as origens, a gente percebe que talvez não seja assim, né? Amar o próximo, acima de todas as coisas. E eu acho que essa é a principal característica, assim, quando eu penso nele, que ele quis passar para todo mundo ame ao próximo, não só quem é parecido com você, mas quem é tão diferente que você tem que fazer esse esforço para conseguir entender e ter empatia pela pessoa. Devia ser altruísta, devia saber perdoar, devia saber enxergar a bondade dos outros, sacou? Tirar dos outros o melhor de si e mostrar para todo mundo que a pessoa pode ser melhor. Que todos nós juntos somos melhores. Eu penso muito em bondade. E eu penso em amor. Distribuição de amor. Tudo, na verdade, de bom, pra mim é Jesus. Sim. Acredito que era uma pessoa bem humilde, que ele não fazia acepção de pessoas de nenhum tipo, seja ela raça, gênero, sexual, enfim, ricos e pobres. É um cara que fala com todo mundo e trata todo mundo bem. Acho que ele era assim quando era vivo. Jesus era uma pessoa que passou pela terra, que na minha opinião que veio para pregar o amor, a amizade e a lei mais difícil de ser seguida, que é a lei de Deus. Eu acho que a característica maior que representa Jesus para mim é o amor. Bom, é isso. A qualidade do áudio não estava muito boa, porque eu descobri só depois do vídeo que o microfone do meu celular estava quebrado, mas deu para entender, né, mais ou menos o que eles falaram. A gente vai voltar nesse vídeo daqui a uns 15 minutos. Mas antes disso, vamos falar sobre a história do cristianismo. A gente veio aqui para falar sobre o evangelho ontem e hoje. Então eu vou falar super resumidamente, os irmãos que são super doutores nesse assunto que me perdoem, mas eu preciso dar continuidade às coisas. Então a história do cristianismo começa, depois da volta de Cristo aos céus, na igreja apostólica de Atos, e ali todo mundo se reunia. Vocês podem ter mais detalhes no livro de Atos, se vocês abrirem, é um livro super legal, super bacana de ler. E a igreja foi crescendo e foi disseminando a sua fé, e tão disseminando a fé que começou a incomodar o grande império da época, que era o Império Romano. E aí começou a perseguição aos cristãos. Muitos de vocês sabem essa história, né? E eles foram perseguidos, mas como a palavra é viva, a palavra só aumentou.
até que um momento os romanos cederam, quando a nobreza de Roma começou a se converter, e aí instituíram que o cristianismo era agora legal, era legal em todo o reino. E aí fundou-se a Igreja Católica. Não, pode voltar, eu ainda estava lá. Ali em 160 depois de Cristo, a gente tem a primeira reunião dos Evangelhos. Depois, em 200, a primeira coleção de livros que se aproxima do Novo Testamento. E ali em 367, a coleção de 27 livros pelo bispo de Alexandria, que se aproxima ao Novo Testamento de hoje também. Então essas coleções, você vê que elas vão se formando durante a história do cristianismo. E ali a gente começou a instituição da igreja, que deu início a instituições internas como a hierarquia, entre outras coisas que o catolicismo foi desenvolvendo durante o tempo. Isso. Conforme a subida de igreja conforme a subida de poder da Igreja Católica, eles foram criando cultura na parte de dentro, criando várias coisas que eles se habituavam a fazer, embasados, crendo pelo menos estar embasados na palavra. Isso foi incomodando muita gente que estudava a Bíblia. Uma dessas pessoas era Lutero. E Lutero, como a maioria de vocês deve saber, ele foi aquele cara que pregou 95 teses na porta das igrejas. E o que mais incomodou no Lutero, que fez, pelo menos quando eu fui ler as teses, o que eu vi que realmente fez ele ficar muito bravo foi a história das indulgências. Quem aqui sabe o que é indulgência? Você pode falar? Timóteo, fala pra gente o que é indulgência. Eu já perguntei pro Timóteo que eu sabia que ele ia saber falar melhor do que eu. É isso aí mesmo. Bom, isso é claramente revoltante porque acabou virando um comércio. Um comércio de passar pelo purgatório e ir para o céu. Então a gente vende aqui, vende ali. Isso é muito interessante para a igreja, porque como elas estavam crescendo em poder e em dinheiro, nada melhor do que vender a ida para o céu, né? Bom, Lutero ficou realmente muito bravo com isso. Ele pregou as teses na porta da igreja. As teses falavam sobre indulgência não fazer sentido, você não poder pagar para ir para o céu. Falava sobre o que ele acreditava no purgatório. E falava também sobre outro tema que é muito importante, que era restrições em pregar a palavra de Cristo, que ele também não aceitava, o que faz completo sentido. Mas Lutero, ele queria reformar a igreja. Ele não queria sair da igreja. Uma das coisas que ele fala é que o que entristecia ele muito é que ele teria que sair da igreja. O Lutero também falou: o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho de Jesus Cristo. Essa frase é bem legal. Mas tem uma pessoa que não concordou que a igreja pudesse ser reformada. Falou que não, estava fundada na lama demais, ela precisava sair para poder se purificar de novo. E esse cara era Calvino. Calvino, como muitos conhecem, muitos até se declaram calvinistas, o que eu acho um risco, mas não tem problema. Calvino, ele teve muitos pontos importantes. Desculpa que eu estou falando rápido, eu estou apressado porque eu tenho que passar pela história para depois chegar na mensagem, então eu estou um pouco ansioso. Bom, Calvino falou muitas coisas importantes, com certeza, em relação ao evangelho e à estrutura da igreja. Mas ele também fez algumas coisas ruins, que eu acho que é super válido lembrar. Por exemplo, ele criou o consistório. Consistório eu creio que não é uma palavra tão comum quanto indulgência, então eu vou explicar. Composto de elementos da igreja e de laicos que se reúne regularmente para julgar os comportamentos individuais como um tribunal, de acordo com a palavra de Deus, sendo a excomunhão de pessoas a mais grave sentença que pode decidir. Então eu vou dar alguns exemplos do que acontecia nesse tribunal. Por exemplo, em 1542, uma mulher chamada Jeanne Petermann foi acusada de se recusar a participar da Eucaristia, dizer o Pai Nosso em língua romana e de proclamar que a Virgem Maria era sua defensora. Dizia também que se negava a acreditar noutra fé que não fosse a sua. Foi excomungado. Ou então esse aqui, de 23 de junho de 1547. Compareceram perante o consistório várias mulheres que tinham sido apanhadas a dançar. Uma delas era esposa de um dos membros do consistório. O caso ganhou contornos de escândalo, as mulheres foram condenadas a alguns dias de prisão, apesar de vários apelos. Em reação à decisão, foram colocados cartazes contra Calvino. O autor dos cartazes, Jacques Gruet, foi torturado. Depois de confessar sua autoria, foi executado. Então você vê que
Calvino também não tinha lá seus defeitos. E depois dele veio um cara que chama Armínio. Armínio também é um nome bem famoso, que discordava de Calvino e que ele concordava com a ideia de livre-arbítrio, que Calvino não concordava, entre outras coisas que eles discordavam. Também teve seus defeitos, mas eu não posso ficar notando de todo mundo. Se a gente for falar de defeitos de cada pessoa da história da igreja, a gente vai ficar aqui só falando disso. Depois veio um aluno de Armínio, que era John Wesley, e eu parei aí, porque a partir daí o diálogo ele fica mais plural. Ele fica mais plural, fica aumentando, porque a liberdade ao diálogo começa a aumentar. E a gente chega nas milhares, ou centenas pelo menos, de denominações que a gente tem hoje, que são diferentes visões da palavra de Deus. Então, até aí é cultura. Até aí é criação de cultura e criação de evangelho. Então, durante toda a história do cristianismo, é interessante pensar que grande parte disso era evangelho. Por exemplo, pregar a palavra de Deus. Mas grande parte disso era cultura. Por exemplo, a instituição do consistório, perseguir e torturar a gente. Então, qual que é a diferença de cultura e qual que é a diferença de evangelho? Para isso eu quero fazer de uma forma dinâmica. Eu quero que todos vocês peguem ou o celular ou um papel que vocês possam anotar, e a gente vai fazer um joguinho. Eu vou falar umas frases que vão aparecer ali. Pode colocar a primeira frase, Mi. Não, Paulo, é isso. Deixa aí. E você vai falar se essa frase é cultura ou se essa frase é Cristo. Se você acertou, você vai marcar um ponto para você. Se você errou, você vai diminuir um ponto para você. Se você acertou embasando em versículo, você vai ganhar 2 pontos. E não é para mostrar para ninguém, tá? Isso é uma avaliação pessoal. Ok? Então não precisa nem responder em voz alta. Vamos para a primeira frase. Um cristão não é visto... Eu vou pegar o microfone que eu vou precisar ver o... Você consegue ligar aí para mim, Léo? Um cristão não é visto no meio de não crentes. Isso é cultura ou Cristo? Todo mundo respondeu? Mi, pode passar o slide. Cultura, vamos ler aqui Mateus 9, de 9 a 13. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. É impressionante como a gente está em 2017 e às vezes ainda escandaliza algumas pessoas quando eles veem um crente no meio de não crentes. É bem difícil pregar a palavra de Deus para vocês que já são convertidos. Então, a gente precisa levar a palavra justamente para quem não tem. Próximo. 2. Relacionar sucesso financeiro à intensidade de relacionamento com Deus. Cultura ou Cristo? Essa eu vou dar menos tempo porque é bem fácil. Essa aqui é cultura. E eu coloquei aqui para embasar Mateus 19, 16 a 24. Que eu vou resumir, não vou ler tudo, mas é quando um jovem rico chega para Deus e pergunta o que ele tem que fazer para seguir a Jesus. E Jesus fala: você cumpre as leis? Ele fala: cumpro todas as leis. Então, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o que aconteceu com o jovem? Foi embora triste. E daí Jesus falou: é mais fácil um camelo passar por dentro do buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. É claro que ser rico não é pecado, não é isso que eu estou falando. Mas você colocar riqueza como sinônimo de relacionamento com Deus, isso é cultura. E eu acho importante ressaltar porque existe muitos hoje seguidores do Evangelho da Prosperidade, da teologia da prosperidade. Então, achei um ponto importante. Próximo. 3. Acusar quem está em pecado. Isso é cultura ou Cristo? Certo? Pode passar? Cultura, polêmico, mas vamos falar sobre. Quem aqui lembra daquela passagem onde Jesus estava escrevendo com o dedo na areia? E o que aconteceu depois? Todo mundo lembra? Foi mais ou menos assim: Jesus estava escrevendo com o dedo na areia, e eles chegaram os fariseus com uma mulher que foi pega em adultério. E daí eles se reuniram em volta dela, com o intuito de apedrejar, e perguntaram para Jesus o que ele achava disso. E o que Jesus falou? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Evidentemente ninguém atirou a primeira pedra. Então existe, como está escrito na Bíblia, por exemplo, nas cartas de Paulo, o repreender em amor. E o repreender em amor é super importante.
Você chegar no seu irmão e falar, olha, isso aqui talvez não seja assim, por causa disso, disso e disso, e vocês continuarem convivendo numa boa. Mas atirar a primeira pedra, isso é cultura. Isso é uma cultura muito presente no meio de nós. Então é importante a gente tomar cuidado. Próximo. Perdão seletivo. A gente escolher quem a gente perdoa e quem não dá para perdoar. Cultura ou Cristo? Todo mundo anotou aí? Pode passar? Eu não coloquei, mas é cultura e até aqui estão as bases. O primeiro é o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E essa não é a única vez que a Bíblia fala perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ela fala novamente na parábola do credor incompassivo, que é aquela parábola onde um homem vai falar sobre sua dívida com outro homem. E esse homem que era o credor, ele perdoa a dívida. E daí logo que ele perdoa a dívida, esse cara que teve sua dívida perdoada vai lá cobrar sua dívida de outra pessoa. E daí esse cara que perdoou a dívida ficou com razão muito bravo e expulsou ele da companhia dele. Pode voltar a mim, ainda estou lá. 70 vezes 7, quantas vezes você deve perdoar alguém? É importante nós lembrarmos dessas coisas, embora elas sejam fundamentais do Evangelho, tão óbvias. Mas o perdão exige perdão. Nós somos pecadores, isso é uma ofensa terrível a Deus, a santidade de Deus, e Ele perdoa a gente. É realmente a parábola do credor incompassivo a gente não perdoar o próximo, perdoar nosso irmão, certo? Então, próximo. Ser justo e transparente em suas afirmações. Cultura ou Cristo? Pode passar? É Cristo. Esse versículo aqui é aquele famoso versículo do seja seu sim, sim e seu não, não, tudo que passar disto vem do maligno. Essa foi bem fácil, né? Próximo. Ajudar o infeliz. Ajudar, esse assistencialismo, é cultura ou é Cristo? Pode passar? É Cristo. O primeiro ponto importante é o testemunho de Cristo. O tanto de gente que estava na pior, que ele curou, fez milagres, ajudou. Mas se vocês quiserem um embasamento versículo por versículo, vocês podem ler o livro inteiro de Tiago, ou só Tiago 1:27, que vai dizer: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, isso e o livro inteiro de Tiago. O livro de Tiago fala muito sobre isso, é um livro muito importante. Curtinho também, é bem legal de ler. Próximo. Amar o pecador. Isso é cultura ou Cristo? Pode passar? Cristo. É importante lembrar o testemunho de Cristo, tanto de pecadores que ele amou. Por exemplo, na passagem que a gente leu antes, quando ele estava sentado na mesa de Mateus. Ou então, quando ele estava na cruz, do lado de Dimas. Entre, outros. É importante ressaltar aqui que amar o pecador não significa amar o pecado. Não significa amar o pecador. Porque muita gente acha que amar o pecador é conivência com o pecado, mas não é. Se você nunca amar a pessoa, você nunca vai conseguir levar o evangelho. Não quer dizer que você é conivente com o pecado dela. Nem que você precisa falar que você é para amar. Então, próximo. A última, culto 2 vezes por domingo, isso é cultura ou isso é Cristo? Pode passar? É cultura e não tem versículo justamente por isso. Mas é o que a gente vai chegar no próximo ponto. Calma, não se assustem com essa última afirmação. A gente vai chegar lá, tá bom? Então pode passar para o próximo slide. Esse aqui é o resultado para uma avaliação pessoal. Se você fez 8 ou mais, você sabe a diferença e você está embasado na palavra. Se você fez de 7 até 8, você sabe a diferença. Se você fez de 4 a 7, você sabe a diferença, mas tem algumas dúvidas. Se você fez de 0 para baixo ou 4, precisamos estudar melhor essa questão juntos. E é super bacana a gente poder crescer junto, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Conclusão do jogo. A primeira, e eu coloquei isso como primeiro justamente para evitar qualquer polêmica: cultura não é necessariamente ruim. Fazer culto 2 vezes ao domingo é cultura, mas é ruim? Não, a gente tem a oportunidade de louvar nosso Deus 2 vezes no domingo, isso é ótimo. O problema da cultura é quando ela conflita com o evangelho. O problema da cultura é quando acusar o pecador é nossa cultura e ela conflita com o evangelho.
Da mesma forma existe cultura que a gente chama de que tá tudo bem, mas não tá. Por exemplo, a conivência com o pecado. A conivência com o pecado é cultura, mas ela conflita com o evangelho no outro sentido. Não é o evangelho que conflita com ela que conflita com o evangelho. Então a gente vê que tem essa dicotomia entre cultura e evangelho, mas que algumas vezes eles se encontram, e tá tudo bem quando eles se encontram. O problema é quando eles são diferentes, e é justamente sobre isso que a gente tem que falar. E agora a gente vai falar por quê? Por quê? Se a gente sabe tão bem, e eu aposto que todos vocês tiraram muito perto de 8 ou acima de 8, porque todos vocês aqui estudaram a palavra e todos vocês me ensinaram a palavra, pelo menos a maioria de vocês aqui. Alguns já literalmente foram meus professores e outros me ensinaram só com testemunho. Então, se a gente sabe tão bem a palavra de Deus, por que a cultura diverge de Cristo? Por que quando a gente vê aquele vídeo lá que eu coloquei no começo da pregação, não tinha nenhuma semelhança entre o crente e Cristo? Por que é essa a imagem que a gente transmite, se a gente sabe a diferença? Isso é interessante. Pode passar o próximo slide. O primeiro ponto é porque é mais fácil se justificar pela cultura. É muito fácil. Você pode chegar para uma pessoa e falar: não, eu sou muito cristão. Eu venho para cá 2 vezes por domingo, eu dou o meu dízimo, eu não cometo pecado do tipo me relacionar com pessoas do mesmo sexo. Eu cometo outros, mas é segredo, então não tem problema. E a gente trabalha essa ideia de um rol taxativo, e isso é muito perigoso. Primeiro, quando o rol taxativo se confunde com a cultura. E segundo, porque esse rol taxativo dá uma oportunidade que é terrível, que é você julgar o seu próximo pelo mesmo rol taxativo. Então você pode pegar e falar: olha, eu venho aqui todo domingo, eu dou o meu dízimo, eu faço a minha parte, e eu vou sentar nesse trono de moralidade que eu acabei de criar. E a partir daqui eu posso apontar para todos vocês que não fazem a mesma coisa. E a gente volta numa parte de acusar o pecador, se isso é cultura ou se isso é Cristo. Então esse trono de moralidade baseado nesse rol taxativo de coisas que a igreja criou através do tempo e não do evangelho, isso é muito perigoso. Pode passar. Aí a gente vai para os pontos principais do ordenamento de Jesus, certo? Não os principais, talvez, não sei, não dá para colocar muito um grau nisso, mas pelo menos os que mais se repetem, certo? Então eu vou pedir para algum irmão abrir nesse primeiro, algum irmão nesse segundo e algum irmão nesse terceiro, se vocês pudessem fazer isso. Não abra todo mundo necessariamente no primeiro, tá? Porque a gente tem que dar uma continuidade boa. Alguém aqui com Marcos 12, de 30 a 31? Alguém com Mateus 28, 19? Obrigado, irmãos. Antes de eu falar esse próximo assunto, acho que é importante ressaltar uma coisa que eu acabei passando batido, mas que era extremamente importante. Eu não estou aqui tentando teorizar o evangelho inteiro e falar que essa é a verdade universal sobre as coisas, porque eu acho isso um risco. Eu acho que um erro que todos esses grandes doutrinadores cometeram no começo da igreja foi achar que eles podiam entender todo o pensamento de Deus em sua integralidade. A partir do momento que você fala: eu confio em Deus, eu confio num Deus superior que é maior do que eu e que entende todo o universo e criou todas as coisas, você não pode chegar e falar: eu entendo o pensamento dele em sua totalidade, eu vou explicar para vocês como funciona. É contrassensual, vocês entendem? Se você aceita que ele é Deus, você tem que aceitar que você não sabe tudo. E é aí que vai a fé. Porque muitas vezes a gente chega em conflitos bíblicos e a gente pensa: nossa, eu não consigo explicar isso. Mas muitas vezes você não consegue.
Quem é que consegue ler o livro de Apocalipse e entender tudo? Ou ler a Bíblia do começo ao final e explicar tudo o que estava passando na cabeça de Deus? Não tem como, entendeu? Se a gente aceitou que Ele é Deus. Então não é isso nossa tentativa aqui hoje. Nossa tentativa aqui hoje é focar em alguns fundamentos do Evangelho para que eles não se percam, ok? Então, desses 2 mandamentos, o primeiro é ame o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. E depois Jesus reforça ainda esse conceito em João 13:34, quando ele fala: ame uns aos outros como eu os amei. E como eu os amei é muito mais pesado do que como a si mesmo. Porque, pessoalmente falando, eu não tenho autoestima suficiente para amar um próximo tanto assim. Essa que é a questão. Vamos supor, eu não gosto tanto de mim assim. Eu não gosto de algumas atitudes minhas. Então eu posso descontar no próximo da mesma forma que eu faria comigo? Não. Porque o novo mandamento é o seguinte: ame ao próximo como eu vos amei, a ponto de dar a vida por eles. Então isso dá uma nova intensidade. E o segundo é: leve a palavra que eu deixei para vocês. Leve o Evangelho, leve o meu testemunho, leve aquilo que eu trouxe para cada um. E são 2 pontos super simples, mas que a gente não consegue executar. E é por isso que a nossa visão do mundo está tão deturpada. Nossa visão no mundo, a imagem que o crente de hoje em dia tem do mundo, no mundo, pelo mundo, está tão deturpada. E está escrito que muitos se perderiam por causa do mau testemunho da igreja. Vocês têm ideia de como é a responsabilidade espiritual do nosso testemunho perante o pecador? É tremendo, irmãos. É uma coisa muito forte que a gente leva na brincadeira. A gente fala, tudo bem, ele não gosta de crente, tanto faz, eu não tenho que ir até lá e amar, eu não tenho que dar outra face, eu não tenho que perdoar de novo. Irmãos, vocês estão sendo instrumento para essa pessoa nunca ser salva. E eu me coloco no lugar também, tá? Não vou falar que sou só eu. Mas, por exemplo, eu tinha na minha sala de direito, essa é uma história que vale a pena contar. Minha sala de direito tinha eu, mais duas pessoas que falavam que eram crentes. E tinham 3 homossexuais. Certo? Tinham 3 rapazes homossexuais. E eles odiavam aqueles 2 crentes, porque todas as vezes que eles tinham uma oportunidade de tacar uma pedra, eles tacavam. Eu agora vou falar do meu exemplo, mas eu tenho meus erros também, não estou falando, só estou falando porque é o único exemplo que eu tenho em mãos agora, que é o único que eu posso falar, porque eu não posso falar do exemplo de ninguém, porque isso seria ruim também. Mas eu fui até lá e eu vi eles e conversei com eles. Eu fiz parte da vida deles. E vocês não têm ideia de como eles foram abertos ao Evangelho. Quantas vezes eu pude falar a palavra de Deus? Quantas vezes eu consegui orar com eles? E eles falaram, você é crente, mas você é diferente. Porque eu não estava sendo crente, eu estava sendo cristão. Quando a gente pega e coloca a nossa santidade como distância do pecador, o Evangelho nunca vai chegar. O Evangelho nunca vai chegar. Jesus falou que Ele veio para salvar os que estão doentes. A gente está tentando salvar os que já estão salvos. Não faz sentido eu pregar a crucificação para vocês que já estão salvos. É claro que faz sentido relembrar, mas meu intuito não é pescar no aquário, e nem deveria ser o de ninguém aqui. Então quando a gente coloca essa cultura que nos distancia do pecador, nos distancia da sociedade, e nós fazemos questão de falar, oh, eu sou superior aqui, por favor, o Senhor me dá licença, eu sou santo, você não. Você está praticamente condenando essa pessoa. Então é muito importante a gente ter essa humildade do perdão, essa humildade da verdade da palavra, essa humildade de fazer igual Cristo fez. Porque o Evangelho de Cristo, ele está aí, não há 2017 anos, né? Porque Cristo morreu em 33, então faz um pouco menos. Mas mesmo assim a gente ainda não entendeu. Mesmo assim é uma palavra chocante. Eu não consigo entender como para a igreja hoje o Evangelho de Cristo ainda é chocante. Ainda é algo que é diferente. É algo que não faz parte. É um conceito simples que a gente não aplica. E a gente fica se aprofundando em questões teológicas, em estudos históricos. E a gente esquece do foco principal. E quando eu estou falando isso, eu estou falando para mim também. Eu esqueço do foco principal. Eu já quis pegar e pirar nessas ideias de teologia sistemática, e calvinismo, e arminianismo, e ver quem estava certo, e tentar entender o completo pensamento de Deus, e debater questões teológicas que na verdade são irrelevantes para esse momento. Jesus não fez um livro teológico
detalhado, eu não acho que foi por acaso. Eu acho que se isso fosse necessário para nossa fé, ele teria feito. Ele deixou mandamentos bem específicos, bem pequenos, bem diretos, porque era para ser fácil de ser cumprido, era para ser verdade na vida de cada um. Os irmãos estão acompanhando? A primeira vez que eu prego, não sei se eu estou fazendo uma linha de pensamento meio confusa. Tá ok? Tem mais um slide? Aí, importante. Amar o pecador significa conivência com o pecado? É possível você amar alguém sem amar o pecado dessa pessoa? Esse é um exercício que é importante a gente fazer, porque muitas vezes a gente mistura as coisas. A gente olha essa pessoa, olha junto o pecado e odeia os dois ao mesmo tempo. Você tem que amar a pessoa sem amar o pecado. Isso é simples de fazer, não é tão complicado. Você tem que separar a ideia de que naquele corpo ali reside uma pessoa que está potencialmente condenada e que nós talvez sejamos a única chance de levar a palavra de Deus para ela. Então é possível amar a pessoa sem amar o pecado. A segunda coisa é a liberdade da palavra de Deus. Significa aval para eu fazer o que eu quiser da forma que eu quiser? Não significa. Jovem, vá até onde o seu coração andar, até onde o seu olho enxergar, mas saiba que sobre todas essas coisas Deus trará juízo. A palavra de Deus liberta. Esse é um conceito que a gente não costuma passar. A palavra de Deus liberta. Normalmente a gente passa o conceito de que a palavra de Deus restringe. A partir do momento que você é cristão, você não pode toda essa série de coisas. Mas na verdade é que a palavra de Deus te liberta de toda essa série de coisas. Mas a gente trata justamente do jeito oposto. E isso também é... Quando você trata o evangelho como um peso, você não está vendo o evangelho da forma correta. Suave é meu jugo e leve é meu fardo. Não que seja fácil você carregar a sua cruz, mas a sua cruz está te libertando do pecado e não te restringindo das coisas que você pode ou não fazer. E é por isso que também é bem importante a gente não falar que levar a cultura a acreditar que certas coisas são pecado e que não são também. Então esses dois pontos seriam um bom resumo. É possível você amar o pecador sem demonstrar conivência com o pecado, levar a palavra de Deus da forma direta que Jesus deixou. Sendo cristão, não crente. Sendo Cristo, não cultura. É importante essa dissensão por causa do conflito. Se não tivesse conflito entre cultura e Cristo, tanto faz. Mas no momento que a cultura conflita com Cristo, a gente está manchando o nome de Cristo e o nome da igreja através da nossa palavra. E aí é lógico que a mensagem não vai chegar, certo? Tem a missão de um cristão, então, é levar o evangelho através do amor de Cristo. Acho que ficou até meio redundante disso. Mais uma vez? Acabou? Tá certo, irmãos. Eu peço perdão se eu falei muito rápido ou muito devagar, ou se minha linha de pensamento foi confusa. Essa é uma experiência nova para mim, mas eu espero que a palavra tenha chegado. É isso que eu espero. Eu espero também que a próxima vez que os irmãos virem fazendo alguma besteira, vocês, por favor, me perdoem, porque isso vai acontecer. E agora eu fiquei numa posição um pouco mais difícil aqui na frente, porque a próxima vez que eu fizer esse tipo de coisa vai ficar bem feio. Então, que a palavra chegue, irmãos. Vamos todos juntos orar sobre isso? Vamos todos juntos orar sobre essa questão? Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, neste momento, Deus. E nós não nos colocamos agora, Senhor, como santos, Senhor, como superiores, Deus, mas como pecadores, Senhor, como contritos, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, para nos prostrar e dizer que, Deus, nós queremos seguir o que o Senhor falou, Senhor. Nós queremos ser Jesus, queremos ser um representante do Senhor na terra. Nós queremos ser um representante do Teu amor, Deus. Queremos ser mensageiros da Tua palavra, Senhor. E não deixe, Senhor, que nosso ego nos impeça, Senhor, de pregar a palavra de Deus. Não deixe que a cultura nos impeça, Senhor, que a rotina nos impeça, Deus. Senhor, que nós sejamos quebrantados, Senhor, a voltar à pureza da Tua palavra, Deus, a pureza dos Teus ensinamentos, dos Teus mandamentos, meu Senhor. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, para que essa palavra seja verdade individualmente, Deus. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.